Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por essa graça maravilhosa que excede o entendimento humano. Temos tanta dificuldade em receber graça, dificuldade de entendê-la, dificuldade de reparti-la, mas ainda assim é a melhor coisa que já experimentamos nessa terra. O dom imerecido que vem do Senhor para nos resgatar, para nos perdoar, para nos purificar, para nos limpar. E nós pedimos que essa graça nos alcance de maneira profunda nesse momento. Que a Tua palavra mais uma vez tenha propósito, sentido na nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. A partir do verso 13. Isso, até o verso 17. Marcos 2, 13 e 17. E eu queria passar um tempo fazendo uma reflexão sobre um episódio da vida de Jesus, quando ele convida Levi para ser discípulo. E a Bíblia diz assim a partir do verso 13, Marcos 2, 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer na companhia de pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e cobradores de impostos? Tendo ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Bom, o fato é que Jesus Cristo estava compondo ali o seu núcleo duro de discipulado, de liderança, e ele escolhe Levi. Levi era um publicano que nada mais era do que um cobrador de impostos. Eu acho que ninguém gosta aqui de pagar imposto, né? Eu nunca vi alguém falando assim: rapaz, estou com uma vontade de pagar um imposto. Onde é que tem? Você já viu aí um imposto diferente? Sei lá, estou com vontade de pagar um imposto diferente hoje. O imposto é uma coisa que na sua função primária deveria ser uma coisa boa, né? Todos nós contribuímos para o bem-estar de todos, mas não é assim que funciona na prática, né? Pelo menos no lugar em que nós vivemos. E Levi era um indivíduo que era um publicano, logo ele era uma pessoa odiada. Um publicano era um bandido, né? Era um bandido, porque ele era um traidor do seu povo, da sua nação, porque ele cobrava impostos para os romanos, e além de tudo, ele era um corrupto. Nós aqui no Brasil temos dificuldades de compreender o que significa essa palavra, né? Corrupto, corrupção, porque a gente não tem aqui. Mas eu vou explicar. É quando o indivíduo se vale da função que exerce para benefício pessoal de maneira ilícita. E era isso que Levi Mateus fazia. Levi, ele era corrupto, então ele cobrava mais do que devia, ele embolsava, né? Entregava para Roma um tanto, pegava outro. Esse era Levi. Os publicanos, eles eram odiados porque eram traidores, porque eram bandidos. Então você pode imaginar que eram pessoas ricas, mas eram pessoas odiadas. Logo, o publicano andava com o publicano. A esposa do publicano andava com outra esposa de publicano. Todos os demais os odiavam. Os judeus os odiavam, os romanos os desprezavam, eles eram apenas um funcionário, não eram cidadãos romanos. Então você pode imaginar que a vida de um publicano era uma vida solitária, era uma vida de tristeza. Embora tivessem muito dinheiro, eles viviam isolados da sociedade, humilhados publicamente. As pessoas não os tinham com bons olhos. E um dia Jesus passou perto de Levi e disse: segue-me. E Levi pegou, levantou e foi. E quando a Bíblia diz que ele levantou e foi, ele está abandonando aqui muito dinheiro. Ele está abrindo mão de muitas coisas. Imagine se hoje o apelo dessa noite fosse para você largar o seu emprego. Você vai abandonar o seu emprego, você não vai nem pisar no seu emprego segunda-feira.
vai ser abandono de emprego. E aí eu falo assim para você, a gente vai começar um ministério aqui no Rio de Janeiro, e você vai abandonar o seu emprego, e você vai servir a Jesus, e vai dar tudo certo. Eu acho que eu ia ficar aqui sozinho. Você abandonaria o seu emprego? Pois Levi abandonou. Largou tudo e foi. E aí, então Jesus foi na casa de Levi. E junto com Levi, na casa de Levi, junto com Jesus, tinha lá um monte de publicano e um monte de pecador. Porque a casa dele era grande, né? Então podia ter um monte de gente. Estava todo mundo comendo porque ele era rico, então tinha bastante comida. Porque se fala na minha casa que vai mais 5 pessoas, eu já nem sei mais o que eu faço. Eu falei, bom, então eu não vou comer, eu vou deixar os outros comerem, se sobrar, né? Não é assim? Mas lá não tinha problema, porque ele era rico. Então a casa era grande, tinha comida farta para todo mundo, então tinha um monte de gente lá. E Jesus estava lá. E os fariseus, eles estavam ali, vendo toda aquela situação. A gente fala muito mal dos fariseus, né? A gente parece ter um preconceito, mas eles tinham um papel importante. Eles tinham que saber se as pessoas, ou a pessoa que afirmava ser o Messias, se de fato era. E muitas pessoas abrogavam esse direito, né, da messianidade. E Jesus era mais um, né, o filho de José, Maria, carpinteiro. E eles estavam ali observando, está dizendo que é o Messias, vamos ver se é ou se não é. E aí então a pergunta aqui deles é altamente legítima, coerente, teologicamente muito importante, porque simplesmente eles falam assim: escute, o mestre de vocês que diz que é o Messias, ele não leu o Salmo 1, não? Lá diz que não é para se sentar na roda dos escarnecedores. Mas aqui, ó, é tudo um bando de bandido, pecador, pessoas assim que pecam de maneira aberta e nem se envergonham de pecar. Está cheio de gente aí da mais baixa qualidade. Ele esqueceu que Davi disse que não é para se sentar com esse tipo de gente? Aí Jesus, você lembra da história, respondeu: olha, os sãos não precisam de médicos, né? Os pecadores, eu vim salvar os doentes, os pecadores e tal. Agora, a pergunta dos fariseus era relevante para aquela época, para nós não é mais. A gente sabe o que Jesus Cristo estava fazendo com pecadores, né? A pergunta que você e eu precisamos responder hoje é outra. A pergunta que eu e você precisamos responder é: por que razão esses pecadores queriam estar com Jesus? Por que esse tipo de gente que era massacrada socialmente, esse tipo de gente que era rejeitada socialmente, queria estar perto de Jesus? E mais, a gente precisa responder: por que esse tipo de pessoa da sociedade hoje não está aqui nessa noite na igreja? Onde estão os usuários de crack? Onde está a menina com 12 piercings no rosto? Por que ela não está aqui? Por que o menino com 60% do corpo tatuado não veio aqui hoje? Esses que nós, na nossa insanidade, consideramos como um pouco à margem daquilo que é correto, equilibrado, socialmente aceito, essas pessoas amavam estar perto de Jesus. Por que elas não amam vir à nossa igreja? Ou por que elas não amam assistir os meus programas, ouvir as minhas mensagens? A gente precisa responder isso. Bom, como você já deve ter descoberto, eu não tenho respostas, eu tenho algumas ideias. A primeira ideia que eu tenho é que Jesus Cristo atraía esse tipo de pessoa porque Jesus Cristo jamais usou a sua autoridade para segregar ninguém. Jesus nunca usou sua autoridade, ele tinha autoridade, ele declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tinha autoridade. Eu não sei se você em algum momento já teve que conversar com alguém com autoridade na área em que ele atua, mas algumas pessoas exercem sua autoridade para expor a sua ignorância,
para se separar de você, para se descolar de você, dizendo, através de termos técnicos que você não conhece, para rebaixar você, colocar você dentro da sua própria ignorância. Pessoas que usam a sua autoridade para trazer uma espécie de segregação. No ministério da Voz da Profecia, a gente canta e prega no meio de comunidades e também para senadores, para governantes, governadores, prefeitos, câmaras de deputados, de vereadores. Em alguns lugares, você vai a alguns palácios de governo por aí e você se sente um nada. Começar pelo pé direito, enorme, peças, de obras extraordinárias, assessores para todos os lados, salas anexas secretas para todo lado, seguranças, e se você deixar em 5 minutos o indivíduo engole você. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde o indivíduo, quando tem um mínimo de autoridade, ele humilha as pessoas. Você já viu gente assim, que sobe num tijolinho e quer dar discurso? O indivíduo é seu colega de trabalho, ele foi promovido, no outro dia ele já te olha assim. Jesus tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo, ele dizia assim: mar, acalma-te. Era como se o mar se acalmasse e entrasse em paz. Ele dizia para o vento parar e o vento não soprava. Ele tinha autoridade sobre tudo e sobre todos, mas ninguém que entrou em contato com Cristo se sentiu segregado, rebaixado, humilhado pela autoridade de Jesus. Segundo aspecto, Jesus, ele jamais usou os seus poderes para amedrontar ninguém. Jesus Cristo tinha poderes sobrenaturais. Jesus Cristo caminhava sobre o mar. Eu não sei se você sabe, mas não dá para andar sobre a água. Já tentou, não? Pega aí, vai na lagoa, vai onde você quiser e tenta andar. Não vai dar. Não vai funcionar. Não funciona. A gente não pode andar sobre as águas, mas Jesus andava. Um indivíduo que é cego de nascença, seus nervos ópticos estão todos atrofiados. Não dá para um cego enxergar. Não dá. Mas Jesus Cristo não tinha limites. Ele fazia o cego andar e o coxo ele falava: pega, levanta, vamos. Pega, vamos. E vinha. O cego falava assim: o que queres que eu te faça? Ah, eu quero enxergar. Então, assim seja. Simples. Jesus Cristo falava assim: mas tem que dar comida para o povo. Não, então eu dou comida para o povo. Mas não tem comida, não tem problema, eu multiplico. Não tinha limites para o poder de Jesus. Mas ele jamais usou os seus poderes para amedrontar alguém. Jamais ele fez isso. Em abril de 2014, a Voz da Profecia teve a sua primeira viagem para a África. Quando nós chegamos em Angola, de vez em quando alguém chegava e falava assim: vocês vão para Lubango? Ele falou assim: vamos para Lubango. Daqui a pouco chegava assim: vocês vão para Lubango? Vamos para Lubango. Daqui a pouco eu disse: vocês vão para Lubango? Eu disse: vamos para Lubango. Uma hora eu falei: mas o que todo mundo quer saber se a gente vai para Lubango? E aí então eles explicaram que lá era a capital, é a capital da feitiçaria do país. É um lugar de clima serrano, no meio da África, e ali é uma espécie de quartel-general. Então todo mundo queria saber se a gente ia para Lubango. E nós fomos para Lubango. Um ginásio lotado, umas 15 mil pessoas. E como eu sabia que ali era o centro da feitiçaria, aqueles que me acompanham um pouquinho mais, está escrito, sabe o que eu tenho que falar? Eu falo, né? Aí eu fiz um sermão, só preguei lá, só sobre feitiçaria. A feitiçaria na Bíblia. E eu fui para cima. E eu preguei, eu fiz apelo para que os feiticeiros se convertessem. Primeira coisa, tinha um monte de feiticeiro lá. Segundo, para que as pessoas que já eram cristãs
confiassem unicamente em Jesus e não nos seus amuletos. Muitas pessoas batizadas ainda com seus amuletos, porque eles têm medo. E daí mais um monte de gente veio para frente, toda aquela história. Lá tem algumas coisas interessantes, né? Um dos apelos que eu mais fiz lá foi para que os homens parassem de bater nas mulheres. E aí vi um monte de homens, nenhum desse tamanho assim, ó. Quando num estádio eu falei que lá em casa eu lavo a louça, seco a louça, guardo a louça e que o lixo é meu, o estádio quase veio abaixo. As mulheres de alegria e os homens querendo me matar. Eu sei que eu fiz aquele sermão em Lubango e voltei para o hotel, um hotel muito bom, muito agradável, bem diferente, um hotel amplo assim. E eu sei que eu dormi, fui para o quarto, dormi, no outro dia saí, muita gente ali, e lá na Angola, a Novo Tempo, ela está nas parabólicas de lá, e lá só pega por parabólica, então é como se fosse canal aberto no Brasil inteiro, no país inteiro, né? Então o pessoal conhece muito a gente lá, qualquer um da Novo Tempo. Então eu saindo ali nos arredores do hotel, mas dentro do hotel ainda, alguém chegou para mim e falou assim: oi pastor, dormiu bem pastor? Falei assim, dormi bem, o povo angolano é maravilhoso. E daqui a pouco chegou outro e falou assim: ô pastor, dormiu bem pastor? Falei, dormi bem. O Tico falou: ô pastor, bom dia, dormiu bem pastor? Quando o 15º perguntou se eu tinha dormido bem, eu fui conversar com uma amiga minha, que eu tinha feito lá na Angola, para saber o que tinha acontecido, que era cozinheira, porque em alguns lugares você tem que ter amigos estratégicos, né? E eu fui lá para minha amiga e falei assim: escuta, o que está todo mundo perguntando se eu dormi bem? Ela falou assim: e o pastor dormiu bem? Eu disse: dormi bem. Ela falou assim: pastor, é porque o pastor dormiu bem, mas nenhum de nós dormiu. Eu falei: mas por quê? Assim, porque ninguém fala o que o senhor falou ontem à noite sem que os espíritos venham atormentar. Eu falei assim: mas eu dormi como um passarinho. Não que eu saiba o que isso signifique, né? Dormir como um passarinho, mas a gente fala, né? Eu dormi como um passarinho. E a angústia, a preocupação deles. É interessante como algumas coisas se processam lá. A cultura vigente, ela rege as multidões em qualquer lugar, você sabe disso. A nossa mente aqui, bem ocidentalizada, bem secularizada, bem pós-moderna, a nossa mente é assim. Se hoje aqui tiver uma pessoa endemoniada, ela grudar no teto, algumas coisas vão acontecer aqui. Alguns vão sair correndo, outros vão ajoelhar e começar a pedir perdão, Senhor, perdão, dos pecados que eu fiz, que eu não lembro, Senhor, perdão, né? Vai entrar em desespero. Mas a nossa mente, ela já processa assim: opa, tem um fenômeno sobrenatural do mal acontecendo aqui, e a gente, por analogia, já fala assim: não, existe Deus, eu vou me apegar a Deus, é o bem. A gente faz assim. A mente dos nossos irmãos lá não funciona da forma como a nossa funciona. E não é nem melhor nem pior, é apenas diferente, você sabe disso? Mas quando manifestações sobrenaturais do mal ocorrem, o medo é a tônica. E a submissão, ela acompanha esse medo. Por isso as manifestações diabólicas lá são tão mais comuns, quase que cotidianas. Lá, quando um feiticeiro dá uma ordem, ela é cumprida. Se o feiticeiro diz que não é para casar, eles não casam. Não casam. Se o feiticeiro diz que é para separar, eles separam. Porque eles têm medo. Porque o poder sobrenatural das trevas gera medo. Jesus tinha poderes sobrenaturais, mas ninguém tinha medo dele, nem as crianças. Jesus usava os seus poderes para perdoar, para curar, para devolver sorrisos, nunca para amedrontar. Jesus não usava sua autoridade para segregar ninguém, não usava seus poderes para amedrontar ninguém. Jesus não usava sua pureza para humilhar ninguém. Jesus era puro, mas nenhum pecador se sentiu pior quando se aproximou de Jesus. Você conhece pessoas que são tão santas, que quando você, em meia hora de conversa com elas, você se sente o pior dos pecadores?
é porque essa pessoa não é santa. Porque a santidade, a pureza, ela limpa. Ela não suja mais o outro. Vocês sabem que no capítulo 1, aqui a gente não vai ler pelo tempo, aqui em Marcos, Jesus cura um leproso. E Jesus cura um leproso tocando um leproso. Mas o leproso podia ser tocado? Não, porque ele era imundo. Se um leproso tivesse sentado ali onde o pastor Milton está, e o pastor Milton fosse sentar no mesmo lugar que o leproso estava sentado, o que acontecia com ele? Imundo. É só uma analogia, tá, gente? Pode abraçar ele no final, tá? Se você tocasse nas coisas que o leproso tocou, você ficava imundo. E Jesus ia lá e ele tocava no leproso. Então, de acordo com a lei, ele ficava imundo. Logo, ele precisava ficar 7 dias em observação, depois se apresentar aos sacerdotes para que eles o avaliassem, para ver se ele continuava imundo, se ele estava puro. Jesus Cristo tocava no leproso, e o que acontecia? Jesus ficava imundo ou o leproso ficava limpo? O leproso ficava limpo. Outros são os leprosos. Somos todos leprosos. Mas a gente crê que a gente é melhor que os outros, porque eu guardo o sábado, então eu sou melhor do que quem não guarda. Que loucura é essa? Que loucura é essa que você colocou na mente? Até agora eu fui devagarinho, agora eu vou apertar você um pouquinho mais, já vou fechar o parênteses. Jesus Cristo disse assim, que se você odiar um irmão no seu coração, você já o matou. Será que tem algum assassino entre nós? Tem uns que são serial killer, né? Eu vou além, agora eu vou mexer um pouquinho com você, tá bom? Jesus Cristo disse assim: se você olhar de maneira impura para uma mulher, você já pecou, adulterou. Será que existe alguém aqui que não seja adúltero? Há alguma mulher que não seja adúltera aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, leprosos somos todos nós. Para de condenar, para de julgar, para de achar que você é melhor que alguém porque você não tem tatuagem, porque você não usa piercing, porque você não assiste não sei o quê, ou porque... Por que você me julga só porque o meu pecado é diferente do seu? Eu vou contar um negócio aqui para vocês, não sei se alguma outra vez eu contei. Quando a minha esposa ficou grávida do Gabriel, meu primeiro filho, eu fiquei muito angustiado, porque era um negócio muito novo para mim, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu era pastor lá da Central de Campo Grande, com a tia Nair. A tia Nair esteve no parto, esteve lá com a gente, cuidando, né? Dr. Wilson. E sabem, eu me lembro que quando eu soube que eu ia ser pai, eu pensei assim, me dá 10 igrejas dessas, mas não me dá um filho. Era uma igreja grande, tinha 1000 e tantos membros. Eu falei assim, né? Eu cuido, me dá outra igreja, não dá um filho. A minha angústia. E eu me lembro que depois que o Gabriel nasceu, em um determinado tempo lá, acho que ele tinha perto de 2 aninhos, a minha esposa chegou e falou assim, agora você vai no parque sozinho com o Gabriel. Eu falei, eu? Não vou. Não vou. O quê? Vai me chamar a polícia? Não vou. Não, por que você não vai? Porque eu não tenho estrutura para ficar sozinho com a criança. Não, vai dar tudo certo. Gente, é assim, ó, se uma criança pegar um punhado de areia e tacar na cara do meu filho, eu pego a criança e taco no rio. Então, eu não tenho estrutura. Não me deixa. É melhor ter alguém junto. Mas daí eu falei assim, ó, me deixa fazer uns 2 anos de terapia, né? Eu me preparo, né? E aí levo.
Mas depois ficaram lá falando que eu era o melhor pai do mundo, melhor pai do mundo, melhor pai do mundo. E eu acreditei, né? E fui, levei o Gabriel. Mas foi tudo tranquilo, né? Eu estava tenso, nervoso e tal, mas nenhuma criança precisou nadar. Tudo tranquilo. E de repente, uma mulher... É porque quando no finalzinho das coisas que as coisas acontecem, né? Já está para ir embora. A mulher abre aquela bolsa de bebê que é gigante. Ela abre e tira dali de dentro uma mamadeira. Só que a mamadeira, gente, dentro da mamadeira tinha Coca-Cola. E deu para o filho do tamanho do meu. Tudo bem que pode ser preconceito meu, talvez fosse Pepsi, né? A gente critica tanto. Eu não sabia, não tinha rótulo. Que a gente, né? A gente só ataca uma. É uma injustiça. Mas a mulher pegou aquela mamadeira e deu para o menino. Pensa no menino. Ele ia bebendo aquilo e ele ia tomando assim, né? Porque era cafeína na veia, assim, do menininho assim. Eu pensei, podia ser pior, né? Podia ser Red Bull, mas não, estava só na Coca. Acho que mais tarde, né? É um absurdo ou não é absurdo isso? É ou não é? Só eu achei um absurdo? É um absurdo ou não? Então tá bom, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que é um absurdo dar Coca-Cola para um filho de 2 anos e você dar a Coca-Cola para o teu filho de 16 não é? Sabe por quê? Porque a gente é bom para condenar o outro, para julgar o outro. Eu nunca dei Coca-Cola para o meu filho de 2 anos, logo eu sou melhor. Mas eu dou para o meu de 16. Hashtag leprosos somos todos. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Fecha parênteses. Jesus não usava a sua autoridade para segregar ninguém. Jesus não usava os seus poderes para amedrontar ninguém. Ele não usava a sua pureza para humilhar ninguém. E por último, ele não usava o seu direito para condenar ninguém. Ele tinha o direito de condenar, porque ele é o juiz. Uma das atribuições de um juiz de direito é condenar ou absolver. Jesus Cristo, ele não condenou. Imagine que ele, como juiz, ele veio a essa terra e ele diz assim: eu sou juiz, mas eu não vim condenar, eu vim salvar. Ele tinha o direito a nos condenar, mas ele escolheu não nos condenar. Arrastaram a mulher pelos cabelos e falaram assim: ó, foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés diz que é para apedrejar, e aí o que é para fazer? E aí acontece um negócio extraordinário, né? Porque Jesus Cristo, ele pega e começa a escrever os pecados. E eu não sei como é que você imagina essa cena, eu vou te dizer como é que eu imagino. Eu não acho que ele começou a fazer uma lista de pecados. Eu acho que Jesus fez assim: escreveu o primeiro pecado e olhou para o indivíduo. E ele começou pelos mais velhos. Quando o indivíduo soltava a pedra, ele escrevia outro. E aí olhava. E quando Jesus olhava, ele deixava você nu. Escrevia outro e olhava para o indivíduo. Ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Talvez as pessoas ali pensassem que eles estavam cobertos pela ignorância pública dos pecados que eles tinham, mas Jesus conhecia tudo. E depois que todos vão embora e que ninguém pode condenar, Jesus olha para a mulher e diz assim: alguém ficou aqui para te condenar? Ela: não, ninguém, não tem ninguém. Então eu também não te condeno. Agora, quer ser feliz? Pare com o pecado, porque o pecado só vai destruir você. O pecado só vai trazer mais tristeza para você. O pecado vai roubar a sua alegria. Mas eu não condeno você.
Jesus não usou o seu direito para condenar ninguém. Agora, se Jesus, que tinha o direito de condenar, não condenou, por que é que você condena o teu irmão? Por que é que você condena a tua irmã? Porque um pecou? Porque a outra adulterou? Aí você é melhor, né? Porque você não adulterou. O que não adulterou o quê? Ah, porque o outro é um assassino, você não. Somos todos leprosos. Todos leprosos. As pessoas, elas não estão aqui, as pessoas aí que nós, na nossa insanidade, julgamos como párias da sociedade, elas não estão aqui porque elas não conseguem ver esse amor em nós. Elas não conseguem porque a gente julga, a gente condena, a gente humilha, a gente segrega, porque realmente a gente acha que uma gravata me torna mais santo do que aquele que veio de bermuda e camiseta regata para a igreja. A nossa loucura institucionalizada é tão grande que a gente realmente acha que uma roupa é significativo para Deus. Pedaço de pano. Pedaço de pano. Queria que você pensasse comigo. Imagine que um indivíduo um dia chegasse aqui na igreja e ele chegasse de chinelo, todo tatuado, bermuda, camiseta. Sabe o que eu acho? Que hoje nós o receberíamos bem. Nós já estamos mais maduros para isso. A gente iria abraçá-lo, a gente iria cuidar dele, a gente ia ficar feliz, que bom que veio e tal. Aí vamos imaginar que esse rapaz gostou, ele volte. Aí ele volta. E ele veio com o mesmo chinelo, uma outra camiseta, outra bermuda. E a gente estaria abraçando ele. A gente não vai levar um mês para um bom diácono grudar perto dele e falar assim: meu filho, nós estamos muito felizes com a tua presença aqui. Muito. Mas eu preciso te falar uma coisa, com muito amor, porque eu amo você em Jesus. Eu preciso te falar: a casa de Deus é um lugar muito especial. E quando, por exemplo, você vai numa visita com o governador, já viu essa história, né? Como que você vai vestido? Ah, você põe a sua melhor roupa, então você vem na casa do governador do universo, né? A gente ouve isso. E a gente diz assim: você tem que se vestir como eu me visto, porque senão não dá. Aqui tem regra, porque Jesus realmente se importa com a roupa que você está. Isso é fundamental para a sua salvação. Queridos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nós estamos à beira da volta de Jesus. E a gente está preocupado com o indivíduo, se ele vem de bermuda dentro da igreja. Se um dia ele quiser colocar uma calça, põe. Se ele nunca quiser, que não ponha. Eu e você precisamos entender que o fato de eu estar de terno e gravata não me torna mais santo do que aquele que está de chinelo, bermuda e camiseta regata. Não me torna. Não há santidade num pano. Eu quero terminar contando para vocês uma situação que aconteceu em casa esses dias aí. Eu já falei para vocês que eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Sofia. Gabriel 11, Sofia 8. A Sofia é uma figura. A Sofia dá nó em um pingo d'água.
Ela é um furacão. A gente não diz isso para ela, mas ela é. Ela, assim, ela deixa o Katrina no bolso. A Sofia é uma menina muito especial. Rápida, ligeira, inteligente. O ritmo dela é outro. Teu ritmo e o meu é assim, ó. O dela é assim, ó. 24, ela consome a todos. E todos nós somos apaixonados pela Sofia, sobretudo quando ela dorme. Nossa, paixão aflora nesses momentos. Você sabe que um dia eu vi um educador, ele dizia assim: olha, quando os nossos filhos são pequenininhos, é a coisa mais gostosa desse mundo, né? Cheirinho de bebê, aquele negócio todo, aquelas ruguinhas. É tão gostoso que dá vontade de comer, né? E ele diz assim: olha, quando chega na adolescência a gente pensa, por que eu não comi, né? Eu sinto que eu vou sentir isso. Por que eu não comi? A Sofia, ela, um dia desses eu estava dando jantar para os dois, estava só nós três, minha esposa não estava, e ela pegou e falou assim: pai, pega água para mim. Eu já tinha conversado algumas coisas com eles, porque assim, eu não tenho problema nenhum pegar água. Uma coisa que eu não sou nessa vida é preguiçoso. Então, se você pegar e falar assim, ó, vou ter que varrer aqui a igreja a noite inteira, eu vou fazer. Só que eu estava observando o seguinte, que embora eu não seja preguiçoso, os dois estavam se tornando. Porque era, pai, pega água. Só que um tem 11, outro tem 8. Não pode levantar, pegar um copo, aí abre e fecha. Aí eu falei assim: filha, o papai tem o maior prazer de pegar água para você, mas você está a 2 passos do lugar para pegar água. Você pega um copo e pega a sua água. Ela foi lá, foi encher o copo de água. E eu só observando aqui atrás. E ela pegou e colocou à frente do copo dela, como é para pôr, porque se colocar aqui vai derrubar. A Sofia derruba tudo nessa vida. Ela às vezes está deitada, ela consegue cair. E eu fiquei pensando, né? Para que tanta água? Ela não vai beber tanta água assim. Mas ela pôs o copo cheio. E dito e feito, sabe pressentimento, né? De mãe, às vezes alguns pais têm, sou eu. E de repente ela bate. E a água toda cai no prato de comida que eu tinha feito. E transborda do prato para a roupa dela. Uma roupa que eu já tinha dito para ela tirar e ela não tirou. Então aquilo foi fervendo, né? Aquilo foi fervendo, vulcão, né? Vulcão, vindo. Eu coloquei a mão assim, eu falei assim: por que razão neste mundo pega mais água do que vai beber? Eu respirei fundo, eu falei assim, falei bravo, falei: sai, Sofia. E ela saiu. E eu comecei a arrumar. Aí uma hora eu olho para ela e ela está toda triste. E eu pensei na mesma hora, né? Que bom que Jesus não me trata assim. Porque com certeza eu já derrubei muito mais copos na minha vida do que a Sofia. Pedi desculpa para ela. Limpei tudo. Fiz outro prato de comida. Sabe, mesmo que você derrube os seus copos aí no decorrer da vida, Jesus não condena você. Não perde a paciência com você. Não condena você. Por que você condena quando alguém derruba um copo contra você? Por que a gente tem essa tendência de achar que a gente realmente é melhor que o outro quando a gente não é? Não condene, não fale, não julgue. A gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. A gente não lê corações. A gente não sabe a luta que cada pessoa enfrenta. É muito fácil a gente condenar e falar assim: o fulano está no 3º casamento. Isso aí, eu estou no meu 1º. Teu casamento é uma água.
casamento não, mas o outro está no terceiro, então eu sou melhor. Eu não me divorciei, aquela lá é divorciada. Lembra? Da época do Brasil, onde uma mulher divorciada era mal vista. E tem muita mulher ainda que julga a outra porque é. Pelo amor de Deus. Por que você me condena só porque eu derrubo outros tipos de água, outros copos diferentes dos seus? Nossos pecados são diferentes, mas leprosos somos todos nós. Sabe o que Jesus quer dizer para você? E agora eu vou falar uma coisa bastante importante. A igreja não é um lugar perfeito, porque ela é feita de pessoas como eu, então não tem como ser perfeita. A igreja é feita de pecadores, então a igreja é muito imperfeita. Mas ainda esse é o melhor lugar para se estar. Mas aqui deve ser um hospital, onde estamos todos doentes, e só um pode nos auxiliar, que é Jesus. Eu não posso ajudar você. A gente está aqui por empatia e por amor. Agora, tem sentido dentro de um hospital um diabético falando mal do outro que tem pressão alta? Tem sentido uma coisa dessa? Bem melhor ter pressão alta, eu acho. Você imaginou? Todo dia insulina. O que é melhor para você, um comprimido ou uma injeção? Eu prefiro o comprimido. O outro fala assim: não, mas a minha diabetes está controlada. E esse aí, que volte e meia tem que mudar remédio, aumentar a dose, porque a pressão dele não tem o que façam para comer sal. Tá doido. E a gente faz isso, não é? É o que a gente faz. Amigo, leve a vida leve. Leve a vida leve. Se alguém pecar, se entristeça. Se alguém pecar, ele vai estar sofrendo. Estenda a tua mão, o teu amor, nem que seja através do silêncio. Isso deve ser uma casa de oração para todos os povos. Todas as pessoas precisam se sentir bem. O que tem tatuagem, o que não tem, o que usa piercing, o que não usa piercing, a que usa saia abaixo do joelho, a que usa saia acima do joelho, aquele que usa gravata, aquele que não usa gravata, aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que é negro, aquele que é branco, o homem e a mulher, todos precisam se sentir cuidados num hospital, porque todos somos doentes. O seu lugar continua sendo aqui. Aqui. Eu gosto muito daquela analogia, e com isso eu termino, que falam a respeito da Arca de Noé. Você já deve ter visto, ouvido isso. A Arca de Noé é um lugar fedido, né? Mal cheiroso, cheio de bicho, fezes, comida para aquela bicharada, todo aquele negócio, chuva do lado de fora. Mas ainda era o melhor lugar para se estar. A igreja é uma invenção de Cristo, não é uma invenção de homens. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqui ainda é um lugar para se estar. Agora, cada unidade de igreja, não importa a denominação, cada unidade de igreja vai definir a densidade e a intensidade do odor. Em alguns lugares a gente vem e é curado, em outros lugares a gente adoece mais. Que esse lugar seja um lugar de cheiro de vida para vida. Que aqui seja um lugar de recuperação. Que aqui possamos nos amar, nos respeitar, nos perdoar. Que haja compreensão, que haja perdão, que não haja julgamento, que ninguém condene ninguém, porque não é o nosso papel julgar, nem condenar, nem avaliar. Você não é não é, o seu papel é ajudar. O seu papel é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Jesus é o nosso juiz, Ele é o Senhor justiça nossa, Ele vai avaliar a vida de cada um, um é mais liberal, o outro é mais conservador, um outro que é para a esquerda, outro que é para a direita, quem está certo, quem está errado, a gente não vai saber, existe alguém que vai avaliar isso. Viva leve, viva em paz, perdoe, respire fundo e permita que a função da igreja cumpra-se na sua vida e nas pessoas que você ama, para que elas possam ter paz, ter alegria e ter um lugar onde tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar, que você coloque no seu coração que o seu lugar é aqui e que esse lugar precisa ser um lugar de paz, de felicidade e alegria. Que Deus nos abençoe. Seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Hoje é o tempo de sua graça, Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, Ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui pra aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus, venha para a luz. Nada mais importa,
bondoso e misericordioso Pai, por favor, Pai, não permita que atrapalhemos a pregação do Evangelho. Não permita que os nossos conceitos e conceitos prévios, não permita que o nosso tradicionalismo impeça as pessoas de enxergarem o Senhor. Nos ajude para que nosso coração esteja aberto para receber a todos, cada pessoa. O Senhor permita que esse local aqui em Botafogo, essa igreja, seja um feixe de luz poderoso para todas as pessoas, de todos os credos, todas as crenças, as pessoas já convertidas, as não convertidas, as que te conhecem, as que precisam te conhecer. Que aqui seja um lugar de oração para todos os povos. E se cumpra o propósito, Senhor, pelo qual o Senhor estabeleceu essa igreja há tantos anos aqui. Que cada pessoa aqui dentro possa ter o espírito correto de abençoar, de proteger, de perdoar, de reparar, de ajudar, de reconstrução, e que todos nós possamos receber a cura que vem apenas de Ti. Que o Senhor permaneça ao nosso lado, que o Senhor nos dê uma semana feliz na Tua companhia, e que o Senhor conceda a todos a Tua paz, que excede o entendimento humano e que nos protege. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para guardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana feliz na sua companhia. Muito obrigado pela presença de todos.